Voltamos a conversar sobre o complexo de vira-lata, o sentimento de inferioridade que muitos brasileiros têm em relação ao resto do mundo. O que antropólogos e filósofos pensam sobre isso? A gente não consegue entender o valor que a gente tem. E isso é um efeito de todas as violências e do próprio processo colonial em si. Apesar de eu não ser um grande especialista no complexo do vira-lata brasileiro, eu conheço bem o complexo de vira-lata do português e acho que o complexo de vira-lata do brasileiro é uma espécie de herança, mais uma, que os portugueses deixaram no Brasil. Mas eu nunca comprei esse complexo de vira-lata. Portanto, na essência, o complexo define alguma coisa real, da qual nós precisamos nos livrar. Essa ideia de que o estrangeiro é sempre melhor e de que nós somos inferiores. Mas não faz sentido chamar isso de complexo de vira-lata. Me incomoda muito e acho que há um subtexto, inclusive, racialista nessa expressão. Porque o vira-lata, afinal de contas, é o resultado da mistura, é a miscigenação. É aquilo que nós temos de melhor, que é essa fusão das almas e dos corpos na cultura brasileira. Na antropologia, a gente não lida exatamente isso como um conceito, mas acho que dentro, dos estudos socioantropológicos, esse modo coloquial de pensar complexo de vira-lata ajuda muito a gente a compreender os processos de reconhecimento social e como é que isso constitui algumas subjetividades. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender a sociedade brasileira. Elas precisam lidar com uma série de questões que as fazem muitas vezes trabalhar muito mais, ter muito mais questões para atingir determinados objetivos, para ter, por exemplo, reconhecimento internacional, exatamente porque nesse contexto internacional elas vão aparecer sempre numa desvantagem, e uma desvantagem produzida por esse efeito colonial. Ninguém deve ter complexo de... Mas então não vamos idealizar. As pessoas muitas vezes ficam olhando filmes, cultura, essa cultura pop horrorosa que nós importamos dos Estados Unidos o tempo todo e ficam idealizando isso, achando que é o mundo do consumo, o mundo da pujança, o mundo da fartura. É uma sociedade doente e nós queremos virar isso. Dá tempo ainda de não virar isso. Mas nós temos que perder esse complexo de inferioridade, achando que é melhor ser o Poodle ou o Doberman do que ser o que nós de fato somos, e eu sou. Vira lá. O grande problema é que o complexo de vira-lata é a ideia de que eu quero que o mundo me reconheça, mesmo que não haja nada para reconhecer. Entende? E eu acho que isso é uma tentativa um pouco narcísica, digamos assim, e o narcisismo nasce quando nós temos de nós próprios uma visão um bocado insuflada. Eu não posso basear isto em nada de científico, mas é apenas uma suspeita minha. Então, acho que os três entrevistados trouxeram elementos consistentes para a gente pensar isso mesmo, né? A Jaqueline, por exemplo, quando ela fala que essa discussão, e ela diz muito bem, não é um conceito, né? Essa discussão ao redor do suposto complexo de vira-lata, ela está relacionada à experiência colonial. Agora vamos entender essa experiência colonial. Por exemplo, os Estados Unidos também foi colônia, a Austrália também foi colônia, mas os australianos e americanos não têm complexo de inferioridade. E aí eu acho importante, porque é o seguinte, apesar de isso ser uma discussão intramuros no Brasil, talvez a gente consiga identificar em outras experiências coloniais, onde de um lado você teve uma cultura europeia, branca, poderosa, rica, e do outro lado você teve um grupo não branco, não europeu e não rico, sob domínio
desse grupo poderoso, rico europeu, esse grupo aqui pode ter desenvolvido o sentimento de inferioridade. Porque a experiência de colonização nessa relação assimétrica, ela pode, de fato, como ela disse, produzir, inclusive, experiências de inferioridade, mesmo no âmbito subjetivo, né? Na relação de reconhecimento. Agora, o JP, português, assim, eu escutei portugueses falando que os portugueses tinham complexo de vira-lata, né? E ele, inclusive, ele não gosta muito desse conceito do JP. Mas em Portugal, o que eu vi sobre o complexo de vira-lata é que os portugueses teriam complexo de vira-lata em relação aos outros europeus. Entende? A Espanha é muito grande, e aí, comparar com a Inglaterra, a França e a Alemanha, então, os portugueses seriam uns europeus que quase não são europeus. Agora, o Janete, ele coloca, a miscigenação é o que nós temos de melhor. Então, precisamos mudar esse olhar, valorizar isso. Tem gente que critica a ideia de miscigenação, né? Tem gente que acha que isso é uma forma de genocídio, certo? Eu acho meio absurdo, mas a gente sabe que tem gente que acha que é. Porque quando você mistura, sei lá, branco com negro ou com índio, na realidade você estaria fazendo com que essas outras etnias desaparecessem. Né? Então, é justamente os movimentos identitários mais à esquerda e mais radicais que não gostam desse tipo de referência. Né? E também essa ideia de você ser miscigenado, ela aparece hoje para muitos como sendo, de novo, um conceito que, na realidade, está dizendo que esses grupos que seriam supostamente inferiores para os racistas conseguiam subir na vida, entre aspas, se misturando com os brancos brasileiros. Mas na chave do que falava o Janete, quer dizer, não há dúvida que há um componente, ele fala em racialismo, vou falar em racismo, acho que não há dúvida, como eu tinha dito, quer dizer, me parece haver um componente racista na ideia do vira-lata e, inclusive, na origem no futebol. Também há, né? Como o Nelson fala, diante do branquinho sardento, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas também acho que um elemento que o Janete traz de importante é porque, de fato, o complexo de vira-lata funciona como uma espécie de trauma que nos recoloca continuamente no lugar daquele que não é capaz de se autovalorizar o tempo inteiro. Quando, na realidade, vira-lata caramelo é fofo, né? E voltando aqui para Nelson Rodrigues, né, que criou esse termo complexo de vira-lata, citando outra frase, o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Por que tem brasileiro que torce contra o país? Porque eu acho que tem vergonha mesmo e assim acha que ele vai se passar como alguém que é europeu, por exemplo, que é americano. Como o europeu e o americano teriam um olhar para nós como inferiores, então ele quer mimetizar esse olhar, falando mal da gente, de si mesmo o tempo inteiro. Eu não vejo coisa mais brega do que gente que fica falando mal do Brasil o tempo todo. Acho brega, muito brega.